Saudações, amigos. Eu sou o Nobre do Reddit. Vocês já pararam para pensar até onde vocês iriam para salvar um relacionamento? Cortar amigos? Mudar de cidade? E que tal apagar completamente seus pais da sua vida? Na história que iremos analisar hoje, depois de 9 anos de relacionamento, uma mulher resolveu dar um ultimato ao noivo que foi muito além do razoável. Corte seus pais da sua vida ou eu vou embora. Mas calma que a coisa piora. Enquanto ela exige isso do noivo, ela trabalha diariamente com o pai dela, conversa com os pais todos os dias e ainda viaja regularmente para a casa de férias da família. Hipocrisia? Manipulação? Ou será que os pais dele realmente são um problema? Vamos descobrir juntos se esse cara precisa mesmo cortar relações com a família ou se ele está sendo vítima de um relacionamento controlador. Peguem uma pipoca e uma bebida, porque o drama vai começar. Este vídeo foi criado estritamente para fins de entretenimento. Não há intenção de ofender nenhum indivíduo ou grupo. Essa história foi postada por LifeChart 502, em 27 de março de 2025, no subreddit Relationship Advice. Minha noiva insiste que eu corte relações com meus pais, enfrentando dificuldades com a decisão. Para contexto, tenho 30 anos e minha noiva 29. Temos um relacionamento de 9 anos, estamos noivos e moramos juntos há 5 anos. Somos financeiramente independentes, eu trabalho em tempo integral, enquanto ela trabalha em tempo parcial com o pai dela. Ela quer que eu corte completamente os laços com meus pais, acreditando que eles me manipulam e são responsáveis por muitas de nossas discussões. Ela enxerga 3 problemas principais. 1. Eu não os enfrento diretamente. Ela diz que eu deveria dizer na cara deles que tipo de pessoas eles são. Na visão dela, eles são cheios de si, sempre se vangloriando. Por exemplo, este meu telefone é muito bom ou dando conselhos não solicitados. Como? Por que você não tenta fazer dessa maneira? 2. Ela acredita que eles me manipulam. Ela interpreta pequenas coisas, como meu pai dizendo, você já vai embora. Por que não fica mais 1 minuto, como manipulação? Embora eu geralmente responda dizendo, não, nós já estamos indo, ela ainda vê isso como se eles estivessem me influenciando. 3. Eu não a escolhi imediatamente quando ela me disse para escolher entre ela e meus pais. Eu hesitei. Ela me enviou uma mensagem dizendo, eu não serei uma segunda escolha. E não serei uma opção que você não escolhe imediatamente sem hesitação, não importa o que você perca. A noiva acha que o mundo é um filme da Disney onde ela manda e os outros obedecem? O ultimato que ela mandou por mensagem parece texto de vídeo de frases motivacionais no TikTok. O mais engraçado é que ela trabalha em meio período com o próprio pai, né? Ou seja, o papai dela pode dar ordens, dar emprego e estar presente, mas a família do noivo não pode nem respirar o mesmo ar. Irônico, não é? Enfim, vamos continuar. Este não foi o primeiro ultimato que ela deu. Quando meus pais nos convidaram para um almoço de aniversário, ela exigiu que eles parassem de convidar porque nós não queremos para almoçar, apenas para visitar. Quando perguntei se eu poderia ir sozinho, ela disse que não, eu deveria parar de ir a almoços de família por completo. Fim de conversa. Embora ela tenha mencionado cortar os laços algumas vezes durante discussões acaloradas ao longo dos anos, ela ainda interagia com meus pais, os visitava, e até preparava presentes para eles. Nós os vemos a cada 2 ou 3 semanas, aproximadamente. Por mais de 3 anos, não vamos a almoços de família, nem mesmo para aniversários ou feriados. Se um aniversário por acaso caísse na mesma semana que um feriado, isso causava grandes problemas para ela se fôssemos aos meus pais antes do período de 2 a 3 semanas. Essas visitas eram curtas e sem grandes acontecimentos, apenas sentar e conversar. Meus pais raramente pediam ajuda, exceto 2 vezes por ano, quando fisicamente não conseguiam cortar a grama devido a problemas de saúde, múltiplas fraturas na coluna, diabetes, ataque cardíaco e cirurgia nas costas. Mesmo assim, ela relutantemente concordava em ajudar. Eu não visitei meus pais sozinho nenhuma vez desde que saí de casa. Meu passado e meus pais hoje, quando ainda morávamos separados, e nos nossos primeiros meses de relacionamento, uma vez recebi uma ligação do meu pai me dizendo para guardar as lentes da minha câmera que eu havia deixado em cima da mesa, porque não havíamos combinado que eu as deixaria lá. Eu fui, guardei e voltei para ela, e ela ainda traz isso à tona como prova do controle dele sobre mim. Eu concordo que isso foi um tipo de controle, e por causa disso, minhas ações contra isso mais adiante no relacionamento foram mais visíveis. Eu também já disse a ela uma vez que me sentia emocionalmente distante dos meus pais enquanto crescia por causa do estilo autoritário deles. Talvez isso tenha feito com que ela os visse sob uma luz pior. Sim, eles tinham mais controle sobre mim no passado, mas desde que me mudei, eles não têm, ou eu não percebi isso. Eles nunca falam mal dela e me tratam normalmente. Meu pai ainda gosta de agir como se soubesse de tudo, mas nada extremo. Enquanto isso, ela trabalha com o pai dela todos os dias. Eles conversam pelo Viber quase diariamente ou dia sim, dia não. Frequentemente viajamos com os pais dela, e visitamos a casa de veraneio deles a cada 6 ou 8 semanas, ficando por 2 ou 3 dias. Eu tenho um ótimo relacionamento com os pais dela.
Meu meio-termo e a recusa dela, eu disse a ela que se ela não quiser mais ver meus pais, ela não precisa. Também me ofereci para visitá-los menos. Mas ela recusa qualquer meio-termo, eu preciso cortá-los completamente, e ela não discute alternativas. Essa discussão está em andamento há 3 meses. Recentemente, foi aniversário do meu pai. Eu o visitei sozinho por 1 hora e 15 minutos, 3 dias depois, para mostrar a ela que mesmo aniversários ou feriados não são uma prioridade para mim. Só isso já foi o suficiente para ela querer terminar comigo. Durante o nosso relacionamento, eu disse a ela que meus pais não significavam muito para mim. Na época, eu realmente acreditava nisso, não apenas porque precisava, mas, ainda assim, ela provavelmente teria me deixado caso contrário. Eu disse a ela muitas vezes que ela é minha única prioridade, e já provei isso muitas vezes. Mas porque eu não disse instantaneamente, tudo bem, vou cortá-los, ela vê isso como prova de que eles importam mais do que ela. A verdade é que não me importo com eles tanto quanto antes, mas não a ponto de querer apagá-los completamente. Sempre que tento discutir para encontrar uma solução, ela recusa, dizendo que não mudará de ideia, ou é ela ou meus pais. Se eu sequer mencionar que eles são meus pais, ela fica ainda mais frustrada. Eu sempre respeitei os desejos dela, e quando ela ainda mantinha algum nível de contato com eles, pensei que estava fazendo isso por mim, por consideração. Mas agora, ela quer isso para nós dois, não apenas para ela mesma. Resumo, noivos, morando juntos há 5 anos. Minha noiva exige que eu corte completamente as relações com meus pais, acreditando que eles me manipulam e são responsáveis pelas nossas discussões. Nós os vemos a cada 2 ou 3 semanas, aproximadamente, mas por mais de 3 anos não fomos a almoços de família, nem mesmo para aniversários ou feriados. Se um aniversário e um feriado acontecessem na mesma semana, isso causava grandes problemas. Ofereci meio-termos, mas ela se recusa a discutir alternativas, ou é ela ou eles. Enquanto isso, ela trabalha com o pai diariamente, conversa com ele quase todos os dias, e visitamos a casa de veraneio dos pais dela cada 6 ou 8 semanas, ficando por alguns dias. Eu tenho um ótimo relacionamento com os pais dela. Ela quer terminar porque eu não a escolhi imediatamente sem hesitação. Como eu equilibro isso? Alguma sugestão? Edit 1, para adicionar contexto, após 2 meses, ela sugeriu um meio-termo, apenas falar com eles por telefone nos aniversários, e enviar cumprimentos de feriado via SMS. É um meio-termo, mas honestamente, considerando a exigência drástica, não parece um meio-termo real para mim. É fascinante como a namorada consegue enxergar uma manipulação intergaláctica no fato de um pai idoso dizer, já vai embora, mas acha a coisa mais saudável do mundo proibir o futuro marido de falar com os pais. Além disso, ela não gostou de o autor ter hesitado em escolher ela no lugar dos pais. Jesus. Ter dúvidas antes de abandonar os pais idosos e doentes não é hesitação. É apenas um sinal de que ele ainda tem um coração batendo. Agora vamos falar sobre o incrível conceito de meio termo dela. O grande sacrifício dela foi permitir que o noivo mande uma mensagem de texto seca no aniversário dos pais? Quanta generosidade! Isso nos ensina muito sobre como pessoas manipuladoras fingem negociar. Elas criam uma regra absurda, cedem 1 milímetro que não custa nada e fingem que estão sendo as pessoas mais razoáveis do planeta. Ela não quer um meio termo. Ela quer a submissão total do autor, mas com uma maquiagem de bondade para não parecer tão ditadora assim. Enfim, veja aqui alguns comentários de outros reditores para o autor. A sua noiva é o problema aqui, não os seus pais. Ela insiste que eles estão tentando controlar você, enquanto simultaneamente tenta controlar você ela mesma. E tendo muito mais sucesso nisso do que os seus pais. Pedir para alguém vir e mudar de lugar algo que a própria pessoa deixou jogado por aí não é tentar controlá-la. E o fato de ela ter convencido você de que é só mostra que você não está conseguindo enxergar a realidade da sua situação. Você precisa criar coragem, se impor e bater o pé. De preferência, antes que ela comece a usar os filhos que vocês possam vir a ter como armas também. Quando um parceiro ou parceira tenta afastar você da sua família e da sua rede de apoio emocional, isso é uma forma de Então você ofereceu um bom meio termo, mas ela quer que você corte relações totalmente, sem motivo nenhum além do fato de ela não ir com a cara dos seus pais? Porque os exemplos que você deu não são realmente ruins. Irritantes? Possivelmente. Mais controladores. Parece muito mais que ela é quem quer controlar você. Ultimatos geralmente são o fim de relacionamentos funcionais. Feche os olhos e imagine o seu futuro. É com ela ao seu lado e você proibido de ver a sua família? Obrigado pelo seu comentário. Infelizmente, tenho medo de que este não seja o futuro que eu quero. No mínimo, eu deveria valer a pena para que houvesse algum tipo de consenso ou meio termo. Sempre existem 2 lados da história, o meu e o dela, mas, neste caso, está sendo muito difícil para mim entender o lado dela. Ela quer que você corte completamente o contato com seus pais. Pelo que você nos contou, isso parece muito irracional. Seus pais parecem legais, nem um pouco controladores. Já a sua namorada, por outro lado, qual seria a reação dela se você desse um ultimato parecido para ela? Pare de trabalhar com seu pai e me coloque antes dos seus pais. Imagino que isso levaria a mãe de todas as birras e a uma indignação total da parte dela. Você está com essa mulher basicamente por toda a sua vida adulta. É assim que você quer que o resto da sua vida seja?
Eu tento apresentar a ela a minha perspectiva, como ela se sentiria se eu exigisse a mesma coisa, ou apenas a parte que você mencionou sobre ela parar de trabalhar com o pai dela. A resposta foi: e meus pais não são como os seus, e a sua exigência não seria justificada. Quando eu tento explicar para ela, e se eu os visse da mesma forma que ela vê os meus, é aí que a indignação começa. O coitado do autor ainda tenta ser diplomático, dizendo que sempre existem dois lados da história. Meu amigo, nesse caso, os dois lados são o lado dela e o lado errado, porque na cabeça dessa mulher, estar certo é um monopólio exclusivo dela. Ele não consegue entender o lado dela porque não existe lógica ou amor no egoísmo puro. O que vocês fariam no lugar dele? Bom, o autor continuou com ela e 8 meses depois postou 2 vezes em um subreddit de transtorno de personalidade borderline. Vejam elas aqui agora. Como introduzir a terapia de casal em um relacionamento com ciclos emocionais fortes? Aprendendo sobre TPB. Olá a todos. Estou procurando conselhos sobre como abordar a terapia de casal no meu relacionamento. Quero ser respeitoso com as regras daqui, então quero esclarecer que não estou diagnosticando minha parceira ou afirmando que ela tem algum transtorno. O que posso dizer é que alguns dos padrões em nosso relacionamento têm sido muito intensos, e alguns deles se assemelham ao que as pessoas descrevem nesta comunidade. Não estou aqui para rotular ou culpar. Eu amo profundamente minha parceira e sei que ela passa por dificuldades emocionais. Comecei a terapia individual para trabalhar a minha parte e entender como apoiar melhor o nosso relacionamento. Meu terapeuta sugeriu que a terapia de casal, ou pelo menos uma avaliação clínica adequada para ela, poderia ajudar a ambos. Mas ela está muito hesitante quanto a isso, principalmente porque tem um medo profundo de confiar e se abrir ao deixar alguém novo entrar em seu mundo emocional. Quero respeitar isso, mas ao mesmo tempo sinto que continuamos batendo na mesma parede. Atualmente, ela passa com um conselheiro não clínico, mas não há um tratamento estruturado ou avaliação. Sempre que atingimos conflitos mais profundos, ficamos presos em ciclos que são extremamente difíceis para nós dois. Alguns dos problemas recorrentes envolvem medos fortes, reações emocionais muito elevadas, e expectativas que eu genuinamente tento atender, mas às vezes não consigo sem me perder de mim mesmo. Não estou julgando-a, simplesmente quero entender como os outros navegaram por isso e o que ajudou. Quaisquer experiências ou conselhos significariam muito. Obrigado. Na minha opinião, terapia de casal não ajudaria em nada aqui. A terapia de casal serve para ajustar a comunicação do casal. Mas o problema dela não é comunicação, é distorção da realidade. Para ela, ela é a santa, e os pais dele são os vilões da Disney. Na terapia de casal, ela pode achar que o psicólogo está contra ela na primeira crítica e surtar mais ainda. Ela só aceitaria uma terapia se o psicólogo ficasse do lado dela 100% do tempo. Como um profissional de verdade não vai fazer isso e vai apontar os absurdos dela, ela vai dizer que o psicólogo é incompetente e vai embora. É igual tentar consertar o teto de uma casa enquanto as paredes estão desmoronando. Ela precisa primeiro de um psicólogo só para ela, para entender por que vê monstros onde só tem pais idosos querendo ver o filho. Enfim, vamos continuar. Como seu parceiro reagiu quando você passou por uma perda na sua família? Eu realmente agradeceria ouvir as experiências de outras pessoas. Para aqueles que têm ou tiveram um parceiro com TPB, como eles reagiram quando você perdeu um pai, uma mãe ou alguém muito próximo a você? Especialmente em situações em que você estava apoiando seu pai ou sua mãe, por exemplo, ficando por alguns dias com sua mãe ou seu pai depois que o cônjuge deles faleceu, ajudando com os preparativos, estando fisicamente presente. Eles foram apoiadores? Distantes? Zangados? Ciumentos? Sobrecarregados? Estou apenas tentando entender padrões e experiências. Este post não teve muitas respostas, mas teve uma que me chamou a atenção. Não é exatamente a mesma coisa, mas quando minha tia finalmente conseguiu um transplante de fígado, depois de um câncer, não por alcoolismo, minha namorada me disse que achava que tinha sido um desperdício, porque minha tia não estava fazendo nada de útil com a vida dela. Meus pais moveram fundos imundos para cuidar da minha tia, desde quando ela pegou câncer até ela ficar saudável de novo, 6 meses após o transplante. Minha namorada deixou muito claro que eu não tenho permissão de fazer o mesmo se meus pais precisarem de um apoio assim. Eu realmente não entendo como algumas pessoas aceitam esse tipo de coisa do parceiro ou parceira. De um lado, os pais do cara são pessoas ótimas, que moveram mundos para cuidar da tia doente até ela melhorar. Do outro, a namorada acha um desperdício salvar a vida da mulher e proíbe o cara de cuidar dos próprios pais no futuro se eles precisarem do mesmo apoio. Se você não puder cuidar nem dos seus pais doentes, você virou um prisioneiro, não um namorado. Agora voltando à história principal. 1 ano depois, o autor postou esta atualização. A atualização. 1 ano depois. Há 1 ano, nós terminamos brevemente e eu saí de casa por 1 semana. Meu principal objetivo era mostrar a ela que aquela não era a maneira correta de resolver nossos problemas. Não houve um meio termo real. Ela insistiu que ou eu cortava meu relacionamento com meus pais, ou nós terminaríamos.
Ela disse que se eu mostrasse a ela que ela era minha principal prioridade, eu poderia ocasionalmente ver meus pais, e poderíamos seguir em frente. O pai dela se envolveu, e eu pedi conselhos a ele. Depois de falar com ela, ele sugeriu que eu escondesse temporariamente meu contato com meus pais para que ela pudesse ver que nosso relacionamento era minha prioridade. Com base nisso, eu voltei. Eu acreditava que se eu mostrasse a ela de forma clara o suficiente que ela era minha prioridade, embora eu já sentisse que ela era, as coisas melhorariam. Durante esse tempo, tentei manter o relacionamento e refletir sobre possíveis problemas comigo mesmo e com meus pais. Isso foi por volta de maio. Por causa dela, concordei em não ver meus pais. No entanto, eu ligava secretamente para eles uma vez a cada 1 ou 2 semanas, e os visitava a cada 3 semanas. Eu me sentia envergonhado por mentir, mas, olhando para trás, fico feliz por ter feito isso, e você verá o porquê. Do ponto de vista dela, minha principal responsabilidade era deixar meus pais de lado para que ela pudesse sentir que eu me importava com os sentimentos dela, mesmo que eu não os entendesse ou não concordasse totalmente com eles. Ao mesmo tempo, comecei a fazer terapia individual. No entanto, como minha primeira terapeuta era uma mulher, tive que cancelar. Ela não tolerava nenhuma mulher ao meu redor, independentemente da idade. Depois disso, perguntei a ela várias vezes se poderíamos fazer terapia de casal, mas ela insistia que não precisávamos porque estávamos bem. Após 3 ou 4 meses, continuei perguntando em que pé estávamos nessa questão, e como poderíamos resolvê-la. O relacionamento parecia melhor porque ela acreditava que eu não estava em contato com meus pais, mas, na realidade, eu estava falando mais com eles, e não menos. Em agosto, nada havia mudado. Sempre que eu tentava discutir uma solução, ou perguntava se poderia ver meus pais, eu não conseguia mais mentir. Ela dizia repetidamente que eu só poderia vê-los uma vez por ano, o que eu não podia aceitar. Um dia, cheguei ao meu limite. Perguntei novamente, e ela me disse que se eu não concordasse, eu poderia ir embora. Então eu fui. Mas meus sentimentos por ela não desapareceram simplesmente. Me mudei para um apartamento e não nos falamos por um mês. Olha onde fomos parar um ano depois. Além de proibir o noivo de falar com os sogros, também o proibia de ter contato com mulheres. A insegurança da criatura é tanta que ela enxerga uma ameaça até em uma psicóloga profissional. Parabéns ao autor por fugir dessa jaula de ciúme doentio. Durante esse tempo, voltei para a terapia, com a mesma terapeuta mulher, para entender por mim mesmo o que eu estava fazendo de errado, o que havia de errado com a dinâmica da minha família, e por que nada do que eu fazia parecia ser o suficiente para ela. Depois de um mês, voltamos a conversar. Tentei entender melhor a perspectiva dela, mas os motivos dela continuavam os mesmos. Meus pais eram metidos demais, eles me influenciavam muito, e reclamavam muito, especialmente sobre a saúde do meu pai. Tentei encontrar um meio-termo razoável, por exemplo, que eu pudesse vê-los sem envolvê-la em absolutamente nada. Ela não precisaria comparecer a aniversários ou mesmo ao funeral quando chegasse a hora, se não quisesse. Eventualmente, em novembro, o meio-termo final dela foi que eu poderia vê-los 6 vezes por ano por 30 minutos, falar com eles em aniversários ou feriados, e uma vez por mês nos demais períodos, mesmo morando a apenas 20 minutos de distância. Eu não podia aceitar isso. Minha terapeuta também apontou que essas exigências eram incomumente rígidas. De uma perspectiva terapêutica, meu relacionamento com meus pais parecia normal. Através da terapia, também percebi que tinha problemas com limites. Muitas vezes me sentia culpado ao dizer não, embora estivesse priorizando minha namorada há anos, então toda vez era um não, se ela não concordasse com algo. Durante a terapia, surgiu o assunto do transtorno de personalidade borderline, TPB, não como um diagnóstico, mas como uma possível explicação para alguns comportamentos. Essa foi a primeira vez que ouvi falar disso. Pesquisei extensivamente sobre o assunto, livros, vídeos, podcasts, e percebi que, independentemente de ela ter ou não, ela vivenciava as emoções de maneira muito diferente de mim. Começamos a nos comunicar mais novamente. Ela me pediu para trocar de terapeuta porque a minha era uma mulher, então mudei para um terapeuta homem. Foquei em compreender a experiência emocional dela o máximo possível. Em dezembro, disse a ela que visitaria meus pais no meu aniversário. Não nos falamos por uma semana depois disso. Quanto mais conversávamos, menos argumentos concretos ela tinha, ela apenas repetia que simplesmente não se sentia bem quando eu tinha contato com eles. Disse a ela que não podíamos continuar assim, e que precisávamos de terapia de casal. Em janeiro, começamos. Após 6 sessões, nada mudou. Quando o terapeuta perguntou como ela se sentia quando eu entrava em contato com meus pais, ela disse que parecia uma pedra pesada em seu corpo, que me odiava mais quando eu fazia isso, e me amava mais quando eu não fazia. Durante esse tempo, eu ainda visitava meus pais secretamente, ajudando-os com coisas práticas, passando tempo de qualidade, e tendo conversas honestas sem medo. Conversamos sobre limites, meus medos de dizer não, e o que poderia melhorar nosso relacionamento. Ainda estávamos separados, mas tentando resolver as coisas. Então, em um dia normal de fevereiro, minha mãe ligou de manhã cedo. Filho, os paramédicos estão ressuscitando seu pai. Por favor, venha para casa. Liguei para minha namorada. Ela disse, vá se for uma emergência. Dirigi até lá, minha mente estava a 1000 por hora. Infelizmente, meu pai faleceu. Contei a notícia a ela e voltei brevemente ao nosso apartamento. Ela ofereceu ajuda e conversamos por 2 horas. Depois, voltei para minha mãe e minha avó, a quem minha namorada também não aceitava. Após cerca de 1 hora, ela me mandou uma mensagem, você ainda está aí? Eu disse que sim, que provavelmente ficaria com minha mãe aquela noite.
A resposta dela foi fria a princípio, mas logo se transformou em raiva. Não acredito que você prefere estar com a sua mãe do que comigo. Você precisa da sua mamãezinha. Aquele momento mudou algo em mim. Percebi que não importava o que eu fizesse, nunca seria o suficiente. Mesmo em uma situação como a morte, a empatia só durava até que os sentimentos dela fossem engatilhados. Não a convidei para o funeral, embora a mãe dela tenha ido secretamente. Tentei explicar as coisas para os pais dela, e até sugeri um livro para ajudá-los a entender as respostas emocionais dela. Após um ano de luta, perdi meu pai e meu relacionamento. Mas, apesar de tudo, me sinto mais forte do que nunca. Ainda é difícil às vezes, mas não me arrependo de ter mentido para manter o contato com meus pais. Esse tempo me permitiu construir um relacionamento mais profundo com eles, especialmente agora com minha mãe. Para qualquer pessoa em uma situação semelhante, cuide de si mesmo e de quem você ama. Entenda que as pessoas podem vivenciar as emoções de maneiras muito diferentes. E às vezes, mesmo quando há amor, desapegar é a escolha mais saudável. Resumo, após um ano tentando salvar um relacionamento onde minha parceira exigia que eu cortasse relações com meus pais, percebi que nenhum meio termo era possível. Apesar da terapia e do esforço, as condições dela permaneceram rígidas. Depois que meu pai faleceu e ela reagiu sem empatia, entendi que não poderia mudar a situação. Perdi tanto o meu relacionamento quanto o meu pai, mas ganhei clareza, limites mais fortes, e um relacionamento melhor com minha família. A desculpa da namorada para odiar os sogros no final era simplesmente: não me sinto bem quando você fala com eles. Traduzindo do dialeto egoísta para o português claro, eu não tenho nenhum argumento real, só não quero você longe do meu controle. Ela esticou tanto a corda da manipulação que a corda arrebentou na cara dela. Ela achou que ele aceitaria ser humilhado até na morte do pai, mas esqueceu que até o homem mais calmo tem um limite. Até a própria mãe dela teve mais decência do que ela e foi ao funeral. Enfim, o relacionamento acabou, mas o autor resgatou sua liberdade, sua mãe e seu amor próprio. Para finalizar, veja aqui algumas coisas que você pode fazer para evitar situações como essa do autor. 1. Estabeleça limites logo no início. Não ceda a pequenos caprichos de controle, como deixar de ir a um almoço de família, para evitar cara feia. O que você tolera no começo vira regra e obrigação no futuro. 2. Mantenha sua rede de apoio sempre ativa. Nunca, sob hipótese alguma, corte totalmente o contato com sua família e amigos por exigência de um parceiro ou parceira. Se as coisas derem errado, são eles que vão te acolher e te ajudar a enxergar a realidade. E a 3. Não aceite o papel de prisioneiro. O controle raramente vem de uma vez. Ela começa exigindo o afastamento dos pais, depois proíbe você a falar com mulheres, depois os amigos, até que você não tenha mais ninguém a quem recorrer. Lembre-se de que você não cometeu nenhum crime. Abra a cela por conta própria e vá embora. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Muito obrigado pelo apoio, e obrigado a todos por assistirem até aqui.